Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez louvando a Deus pelo esse dia, pelo momento oportuno de estudarmos a sua palavra e continuar analisando, durante os nossos encontros, os nossos temas. Nós estamos com o tema A Grande Corrida e o tema dessa semana também é a Grande Corrida na Célula, né? E essa nova série que inicia terá alguns episódios e vamos falar muito sobre como está a nossa corrida. Nós estamos vivendo, né? E estamos dia a dia correndo. E quais são as nossas expectativas, né? Então, durante as próximas semanas, nós vamos descobrir que a vida com Deus é como uma corrida, cheia de desafio, escolhas e também recompensa, não é verdade? Então, quando nós falamos de corrida diante de Deus, nós precisamos também entender que na vida nós estaremos sempre correndo, né? Seja pela vida social, seja pela vida espiritual, nós sempre estaremos correndo, profissional, mas existe alguma corrida no âmbito espiritual que nós precisamos estudar, né? Qual é a sua corrida nesse âmbito espiritual? É a corrida das distrações? É a corrida da lama, como nós já falamos em estudos anteriores? Então nós vamos analisar qual seria essa corrida que nós vivemos, né? Eu pergunto para você algo para você analisar, né? Diga duas coisas que sugam o seu tempo durante a semana, como entretenimentos, e tente estimar quanto tempo é perdido, né? Por exemplo, gasto cerca de 2 horas por dia com redes sociais, assistindo séries, vendo TV, etc. Como você acha que seria a sua vida se você estivesse esse tempo de uma forma melhor, né? Ou investisse esse tempo de uma forma melhor, lendo livros, né? Lendo livros. O que mais que você poderia fazer? Livros cristãos, ou assistindo séries cristãs, ou vendo vídeos cristãos, né? Qual seria o melhor investimento nesse sentido? Buscando mais a Deus e servindo e fazendo discípulos. Afinal, essa é a ordem máxima de Jesus, quando ele diz: indo por todo mundo, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que eu estarei convosco. Né? Então, lá em Mateus 28, 18, 19, 20, onde ele dá a ordem da grande comissão. Né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Para que nós possamos entender o que a Bíblia fala sobre corrida, eu trouxe aqui 3 textos para nós estudarmos, ou para nós lermos. Né? Quais seriam eles? Vamos lá. 1 Coríntios 9, 24 a 26. Olha o que o apóstolo Paulo faz como analogia, referindo-se à corrida. Né? Já no tempo do apóstolo Paulo, os romanos eram expertos em jogos olímpicos. E ali nós vemos ele trazendo como analogia para que nós possamos entender, e aquele povo da época também, evidentemente, essa corrida de vida com relação à vida espiritual. 1 Coríntios 9, 24 e 26. Ele diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Por isso, não corro como alguém que corre sem objetivo. Não luto como um boxeador que bate no ar. Né? Então ele vai enfatizar aqui a necessidade de disciplina, de empenho. Né? Um treinamento rigoroso significa buscar mais e conhecer mais de Deus na nossa vida para que a gente possa evoluir nessa corrida. Né? Eu entendo às vezes que algumas pessoas estão correndo como na esteira, né? Corre ali, mas não sai do lugar. Né? Então faz efeito físico excelente, mas já ouvi e vi algumas pessoas comentando que quando a pessoa corre ao ar livre, o vento no rosto, né? Porque na esteira não tem, não sei que tem um ventilador na tua frente. A paisagem, o ambiente e toda a diferença que está no percurso da corrida
faz um bem tremendo também para o emocional. Então, esse correr que nós temos aqui deve ser feito de uma forma exemplar, com disciplina e foco na vida cristã, né? Um outro texto que Paulo também apresenta, lá em 1 Timóteo 6,12, ele fala assim: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Então, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, não no sentido de que a vida eterna é conquistada pelas nossas práticas, sim pela graça e misericórdia de Deus, mas ao ser alcançado pela graça de Deus, nós passamos a ter uma vida e uma conduta que agrada a Deus segundo a sua própria orientação, através da sua palavra. Então, essa corrida da fé é saber. Fé é o quê? É o firme fundamento de saber e entender coisas que nós não estamos vendo, mas que entendemos que devemos agir daquela forma para agradar a Deus, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, corra de uma forma que agrade a Deus também, né? E que você dê o testemunho. Então, na verdade, o cristão ele só passa a ter uma referência de vida cristã quando ele testemunha para outras pessoas que ele mudou. Houve uma metamorfose e uma metanoia, né, dentro do princípio da conversão, né, dessa palavra arrependimento, que é a mudança de mente. Então, dessa forma, nós percebemos que na corrida da fé nós precisamos, evidentemente, correr, como Paulo está dizendo, a boa corrida da fé. Existe a má corrida? Sim, existem pessoas que, no afã de viver uma vida talvez até focada em si, no egoísmo, ou nas conquistas pessoais, ele aplica fé naquilo que é material, ele aplica fé naquilo que apenas satisfaz o momento e esquece que nós estamos vivendo para uma eternidade. Então, lá em Coríntios, nós vimos que essa coroa que nós receberemos, ou seja, o prêmio pelo final da nossa luta nesse mundo, é eterno, né? E não é algo que vai se desfazer como as coroas de louros que eram feitas pelos romanos para identificar ali os ganhadores daquela época. E logo, evidentemente, como era natural, eram flores natural, ela secava e evidentemente perdia a sua qualidade. Mas eu e você vivemos uma corrida da fé, né? Mas dentro dessa corrida, nós entendemos também que de alguma forma, passamos a ter o perigo de correr num ambiente em que está sujo, a lama, né? Todos estamos correndo, mas nem sempre na direção certa. Estamos distraídos e sujos pela lama do pecado. Então, o grande problema dessa corrida é que se nós nos acostumarmos e vivemos no pecado, o pecado é a lama, e a lama ela trava, né? ela gruda a pessoa, ela escorrega, ela suja, né? A boa notícia, então, é que existe uma corrida que conduz à vida eterna, a corrida da fé. E ela começa, né, a nos levar quando somos resgatados por Cristo e decidimos correr com Ele, né? Mas não por conta própria. Então, dentro dessa corrida, precisamos de um preparador, precisamos de um coordenador, precisamos de um preparador físico, como nós temos aí os nossos corredores nos dias de hoje. Alguém fica avaliando a saúde, a condição física, né? Todos os níveis necessários para que aquele corredor dê o máximo de si e alcance a vitória. É claro que ali é uma disputa entre pessoas. Nós não estamos disputando entre irmãos quem corre mais ou corre menos, porque nós chegaremos no mesmo local. A proposta da corrida da fé é chegar no final, e não em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, ou o que seja. Não é uma São Silvestre da fé, né? Agora, final de ano, se aproximando, já muitas pessoas estão articulando para as corridas que são articuladas nas capitais, e São Silvestre é a mais famosa lá em São Paulo, onde as pessoas, milhares, né, fazem inscrição e saem correndo pelas ruas. E é óbvio que um só ganha, né? Um primeiro, segundo, terceiro lugar ali, que são homenageados.
Mas a nossa corrida da fé não, leva todos para a presença do Deus Todo-Poderoso, Ele nos conduz, né? Você agora entende que se existe o perigo das distrações, existe coisas que nos afastam de Deus, né, nos afastam de conhecer mais de Deus, é preciso tomar consciência disso. Um corredor, quando ele está ali naquela atividade dele, ele não pode se distrair e olhar para o lado, porque ele pode tropeçar ou pode sair da rota, né? É preciso ter um foco, né? As distrações é no sentido de que as coisas do mundo podem nos distrair das coisas de Deus. E aí existe um preview sobre isso, né? Você também compreendeu que todos nós sujamos de lamas, nos sujamos de lama, né? Estamos atolados e que pela nossa própria força não conseguimos sair desse atoleiro e precisamos de um salvador, precisamos de um guincho, né? E esse guincho é o próprio Deus que nos tira, né? Das três corridas, das distrações, da corrida do pecado e da corrida da fé, qual você acha que tem corrido hoje? Você gostaria de correr a corrida que conduz à vida? Essa é a proposta de Deus para nós, correr a corrida que conduz à vida, né? Então nós percebemos que, biblicamente, nós vemos que a corrida, ela existe, a nossa corrida está aí, né? Cada dia nós estamos vivendo em prol de alcançar uma melhora da condicional, né, da nossa fé. Então, quando nós estamos nessa corrida, né, nós precisamos refletir. Né? Você tem que primeiro analisar, estou correndo no sentido certo? A minha proposta de correr está sendo aquela que Deus quer realmente, ou eu estou iludido com alguma proposta que me fizeram? Ou seja, me deram a largada da corrida, mas numa direção que não leva à vitória. Ou me deram a permissão de correr, ou me ensinaram a correr num terreno que não é próprio, né? Que é cheio de lama, em que vai nos sujar, né? Ou num terreno que há muita distração. Então, se você tem vivido preso nas distrações, isso pode acontecer. Peça a Deus que te ajude a ouvir a voz dele em meio ao barulho. Ele é o nosso preparador, né? Para que nós corramos na direção certa, precisamos da orientação de Deus. Se você sente que está preso na lama, reconheça que só Jesus pode te libertar e te dar um novo começo. Então clame pelo seu corpo. Então a lama, por menor que seja, ela suja, né? A lama, ela suja os nossos calçados e no passo da velocidade da corrida ela pode espirrar lama em você e até nos outros que estão ao seu redor. Então a lama do pecado é algo que nós devemos evitar. Nós precisamos correr numa pista aplainada, limpa, e que quando nós observamos nas laterais a lama, a gente não se aproxime e não deixe cair fora da pista que nós estamos, né? Se você sente que está preso, então reconheça isso, peça ajuda ao Senhor, peça socorro, clame pelo socorro. Se você quer viver a corrida da fé, tome hoje a decisão de correr com Jesus. Ele te chama para um relacionamento real, não uma religião, uma prática, um cerimonial, uma réplicas diárias de algumas palavras. Não é isso. Ele quer que você tenha uma vida. A palavra religião, na verdade, só vai aparecer lá em Tiago, com a sua essência, Tiago 1,28, quando ele vai dizer que a religião pura e sem mancha para com Deus é visitar órfãos e viúvas e abster-se da corrupção do mundo, que é a lama, né? E aí, então, é a religião que agrada a Deus, né? Essa religação nossa com Deus, a palavra religare, onde nós encontramos o termo religião. Então, deixe que essa decisão mude o ritmo da sua vida nessa semana. Eu não sei se você compreende, ou já estudou, já verificou, mas quando uma pessoa entra no processo de correr, ele tem algumas técnicas a serem executadas, né? A corrida, se a pessoa corre exageradamente, o que vai acontecer? Ela vai cansar rapidamente e vai perder, né,
seu vigor e pode, inclusive, não concluir a corrida, né? Pode esmorecer pelo caminho, né? Tem várias situações, tem vídeos aí que a gente observa de pessoas que não conseguiram, a passos da chegada, não conseguiram concluir, desmaiaram, caíram, né? E desidrataram e tantas outras coisas. Então, dentro dessa corrida, precisa tomar os devidos cuidados, né? E nós estamos sendo observados. Veja que Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, sejamos também zelosos para nos despojarmos de todo o peso do pecado, dessa lama que tão facilmente se nos apega, né? Fácil de querer pecar, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Fixando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, essa metáfora da corrida para destacar a importância de abandonar o pecado e manter o foco em Jesus, sendo encorajados pelos exemplos de fé de outros crentes, do passado, do presente, que a gente sabe que estão vivendo essa corrida, correndo com perseverança aquilo que Jesus propôs, né? Então, dentro disso, nós vemos que essa corrida ela começa lá no passado já, né? Lá em Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, Deus promete renovação às nossas forças para que nós possamos, né, aqueles que confiam em Deus, e Ele permite correr e caminhar sem cansar. Não vamos cansar de fazer o bem. Mesmo que às vezes nos sentimos desanimados, corramos aí então para a presença de Deus, para nos animar novamente, para revitalizar nossas forças e para manter-nos na presença do Senhor. Então a grande corrida está aí. Você está correndo. Para que lado você está correndo? Você tem certeza de que está sendo direcionado para o lado certo? O manual, o mapa da corrida está na Bíblia, onde nós podemos encontrar todas as orientações vindas de Deus para vivermos o que Ele realmente quer. Que Deus te dê muita graça e misericórdia. Vamos continuar falando um pouco mais sobre isso nas próximas semanas e que o Senhor nos dê força, renove para continuarmos correndo a fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, né? Segundo Romanos 12 também. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz. Vamos orar e pedir a Deus que o Espírito Santo confirme em nós a nossa corrida, aonde estamos correndo. Pai amado, mais uma vez te agradecemos pelo cuidado do Senhor e por esse momento de estudo. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração e nos direcionando na pista certa, nessa corrida de vida, a qual a nossa jornada está caminhando para chegar a um fim, e que nós possamos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, fazer a Tua vontade e obedecê-lo constantemente. É a minha oração, pedindo a bênção e a paz a todos os integrantes desse grupo de estudo que temos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.